Olá pessoal, meu nome é Oswaldo, bem-vindos aí ao canal Oswaldice. Bom, o vídeo de hoje vai ser uma espécie de vlog, vocês vão passear comigo aqui no interior da Alemanha. Eu vou explicar porque que eu tô aqui no interior da Alemanha, vou explicar e vou falar bastante também sobre morar fora do Brasil, ir fora do Brasil, trabalhar, ter uma carreira fora do Brasil e por que que eu tô retornando pro Brasil depois de ter tentado isso e não ter funcionado para mim. Vou explicar os motivos de por que não funcionou para mim, mas também os motivos de eu ter decidido tentar essa experiência aqui na Alemanha. Bom, então a gente vai passear aqui agora no vilarejo do interior da Alemanha, porque no final do percurso a gente vai fazer um passeiozinho com um drone e filmar. A cidade aqui é muito bonitinha. A gente está no vilarejo de Struth, escreve S-T-R-U-T-H, isso aí. Esse U aí tem uma, que a gente chama em português de trema, mas aqui na Alemanha eles chamam de Umlaut. E aí a gente usa essa trema e esse Umlaut para juntar duas letras, na verdade. Na verdade, quando o U tem essa trema, é a letra U e a letra E juntas em uma só, significa isso. Geralmente é a letra E que se junta a letra com o laut. Então se você vê o A com o laut, é o A com a letra E. Se você vê o O com um laut, é a letra O com a letra E. E aqui um pouco de tráfego local. É um vilarejo rural no interior da Alemanha. E por que que eu tô aqui? Bom, eu tô aqui porque eu estou morando, hospedado num Airbnb perto, uns 40 quilômetros mais ou menos da onde eu trabalho. Só que como eu trabalho remoto, olha, vamos fazer um Fusca, um Käfer, o mais alemão dos carros. Na verdade ele é mais brasileiro, porque esse deve ser o quarto ou quinto Fusca que eu vejo. Enfim, voltando aqui pra mim, eu tô num Airbnb aqui nessa cidade, porque eu já devolvi a casa onde eu morava pro senhorio, pro landlord, pôr ela para alugar para outra pessoa. Eu morava numa outra cidadezinha aqui perto, chamada Taunusstein, uma casa grande, 3 andares e tal, mais o porão, onde eu tinha montado a minha oficina de eletrônica, mas já está tudo empacotado e logo logo vai estar dentro do navio indo para o Brasil. A gente fica gordo e fora de forma, e umas caminhadinhas na subida já a gente já ficou ofegante. Eu decidi vir aqui para a Alemanha. Na verdade eu decidi ter uma experiência no exterior há muitos anos atrás, pelo seguinte motivo: eu queria ter mais experiências. Não é um motivo de não gostar do Brasil, não é verdade isso. Eu gosto do Brasil, eu adoro o Brasil. Acho o Brasil um país com um problema sério de autoestima, que acha que tudo que é de fora é melhor, mas não consegue enxergar que se eles fizerem as coisas, usar o que é melhor de fora para se inspirar, eles conseguem fazer um país incrível também, tá? Bom, tentei fazer isso por muitos anos na minha vida, mas acabou não dando certo. Até recentemente eu fiz um plano financeiro para minha vida e fui executando esse plano por um tempo considerável até conseguir juntar uma certa quantidade de dinheiro que me deixava confortável para fazer algo do tipo, vou ficar 1 ano sem trabalhar, tá? E manter ainda assim um padrão de vida bom para minha família. Bom, com essa quantidade de dinheiro, eu falei assim, por que eu não uso essa oportunidade para colocar em prática uma vontade antiga que eu tinha? E decidi ir morar no exterior. Minha esposa não estava muito convencida disso. E o que bastou para convencer ela é essa segurança que a gente tinha financeira, o fato de que a gente ainda ia manter toda nossa casa, que a gente já tem uma casa quitada no Brasil, a gente ia manter tudo lá, paradinho,
sem mexer, por causa de, não gostamos, vamos voltar. A gente pudesse voltar, que é o que está acontecendo agora. Já explico mais pra frente um pouquinho, tá? O fato do excrementíssimo Bolsonaro ter ganho a eleição pavimentou o momento. Falou assim, bom, se esse cara ganhar a eleição, a gente embarca logo na sequência. E aconteceu, infelizmente, isso daí. A gente viria de qualquer forma, mas o fato dele ter ganhado a eleição fez com que a gente apressasse a vinda pra cá. Não foi o motivo da gente estar voltando, não tem relação com esse apressamento. O motivo eu vou falar daqui a pouco. E a gente veio para cá. Primeiro, vamos dizer quais países eu estava em vista. O país que eu estava em vista primariamente era o Canadá. O segundo país que eu estava em mente era o Portugal, por questões de idioma. Eu falo inglês, meu filho mais velho fala inglês, mas a minha esposa, eu vou tirar a máscara para melhorar, ver se melhora o som. Não tem ninguém aqui por perto, vocês podem ver, tá? A minha esposa não fala inglês, nenhum outro idioma, só português. Então Portugal era uma opção por causa disso daí, para facilitar a integração dela nesse outro país. Infelizmente, as oportunidades de emprego que eu encontrei por lá não pagavam muito bem, e manter um padrão de vida razoavelmente semelhante ao que a gente tinha no Brasil, que era muito bom, não era possível com o salário, com a renda de lá. Tá? A gente ia ter que fazer alguns sacrifíciozinhos. A gente falou assim, cara, já vai ser difícil adaptar um novo país. Pra que a gente ainda vai adicionar um pouco de sacrifíciozinho nas nossas vidas? Então a gente excluiu o Portugal. Estados Unidos nem dá pra cogitar, porque norte-americano, estadunidense, os estadunidenses não querem a gente por lá. Eles fazem questão de deixar isso bem claro. Eles não querem latinos, brasileiros ou gente que vem do Brasil morando lá. Mesmo aqueles que vão lá para trabalhar, tal, eles não querem. Sobraram algumas opções na Europa que eram interessantes. O legal da Europa é que, por conta da União Europeia, você mora num país, você pode viajar para todos os outros perto, razoavelmente fácil. Não digo razoavelmente barato, tá? Não é. Não tenham essa ilusão de que é barato. Eventualmente tem promoção aérea da Ryanair, que são voos bem baratos. Mas é só desse jeito assim. Trem, esqueça. Trem é uma fortuna. Enfim. A Europa era interessante. Eu também excluí países muito distantes do Brasil, que nem Austrália, Nova Zelândia, que tem oportunidades excelentes, são excelentes países. A Nova Zelândia aí, por exemplo, a forma com que a primeira-ministra ou presidenta, não lembro, acho que a primeira-ministra lidou com a pandemia lá, foi exemplo para o mundo. É um baita país. Eu tenho um amigo que morou lá, um casal de amigos que moraram lá por muitos anos e adoravam o país, mas também saíram de lá pelo mesmo motivo que eu não queria ir para lá. É muito longe do Brasil. Mas não precisa visitar o Brasil sempre. Mas faz uma ligação no meio da madrugada para conseguir falar com a tua família, com seus amigos do Brasil. É bem complicado a questão de fuso horário, você perderia muito contato com a sua família no Brasil. Então eu pus lá embaixo na fila esses países. Aí um país que sempre me interessou bastante foi a Alemanha. A Inglaterra também me interessava. Mas a Inglaterra já estava metida no processo do Brexit, já tinha sido aprovado, estava muito incerta essa questão, e aí aquele benefício de morar dentro da União Europeia meio que se perderia se eu escolhesse para lá. Mas de qualquer forma, eu ainda participei de um processo seletivo lá, que estava andando direitinho, e eu participava de alguns processos seletivos também de empresas alemãs. Fui reprovado em um, na Alemanha, e no segundo não foi nem processo seletivo, foi só uma entrevista mesmo, que é onde eu estou aqui agora. Eu vim para a Alemanha para trabalhar numa empresa que é uma emissora de vídeo, uma broadcaster de TV por IP, que transmite esportes equestres. Esportes equestres tipo jumping e tal. Só não transmitimos corrida de cavalo, porque não é federado da mesma federação que a gente trabalha junto, tá? Bom, essa empresa tem cerca de 10 anos, ela tem alguns investidores muito ricos aqui na Alemanha, porque é um esporte que atrai a atenção de pessoa com grana.
Sim, tem bastante. Você anda na rodovia aqui, você vê os carros as carretinhas puxando os cavalinhos tal para andar. É um esporte majoritariamente feminino. Tem homens que praticam bastante, mas ele é um esporte majoritariamente feminino. O público-alvo dele são mais mulheres que praticam esse esporte. Enfim, eu fiz a entrevista, na verdade, para falar que eu não estava interessado na vaga, mas durante o processo, durante a entrevista, eu vi que a empresa era incrível, as pessoas eram incríveis, a galera era muito legal e tal. Eu falei assim, quer saber? Vou dar uma chance, vou tentar. E aceitei a vaga. A empresa fica numa cidade chamada Wiesbaden, na Alemanha, fica próxima de Frankfurt. Quando eu falo próximo, a menos de 50 quilômetros, tá? As referências de próximo aqui na Alemanha são diferentes das do Brasil. Próximo do Brasil é 150 quilômetros, bom, depende. Tem próximo em São Paulo que é mais distante do que ir para outro estado. Enfim, é próximo cerca de 50 quilômetros de Frankfurt, onde tem o aeroporto, um dos aeroportos mais importantes aqui da Europa. E o escritório fica em Wiesbaden. Mas Wiesbaden é uma cidade muito rica. É uma cidade muito bem desenvolvida, é a capital do estado de Hessen, e aluguel lá é muito caro, é muito difícil você encontrar casa, então era muito difícil alugar lá. O meu chefe falou assim, tem uma cidadezinha aqui próxima, 20 quilômetros mais ou menos, chama Taunusstein, eu moro lá, e lá costuma ter casas para alugar. Eu achei uma casa fantástica. O plano era muito caro o aluguel, mas pelo menos era uma casa gigantesca. Era uma casa tão gigantesca que a gente sequer usou o último andar dela. O andar inteiro ficou desocupado, vazio, durante esse tempo que a gente ficou aqui. Eu vim pra cá em 2019. Junho de 2019 eu cheguei aqui. Eu mudei para essa casa mais ou menos perto do fim do ano de 2019. Até chegar lá eu fiquei em Airbnb, num flat que me alugaram, até definitivamente mudar para essa casa aí. Bom, essa casa aí, o plano para ela era uma casa muito grande para a gente poder receber sempre que quisesse amigos de fora, amigos do Brasil, de outros lugares, hospedar eles ali. Eu comprei um carro também de 7 lugares, daqueles que abrem os 2 banquinhos na traseira e carrega um batalhão inteiro dentro do carro. Não é o tipo de carro que eu gosto, eu já vou falar para vocês que eu gosto muito de carro. E gostar muito de carro foi um dos motivos que me trouxe para a Alemanha, porque eles fabricam ótimos carros aqui. A Inglaterra também fabrica ótimos carros. Eles acham que... os alemães discordam dessa minha opinião, mas é verdade. Na Alemanha, a música deles tem Kraftwerk, que é a minha banda favorita. Rammstein, que é uma das minhas favoritas também. Então, a música que é bem legal, mas podemos concordar que a música da Inglaterra, do Reino Unido, é muito superior em vários aspectos. Aqui tem alguns poucos pontos fora da curva, mas no resto lá teria sido o melhor país se o motivo da escolha fosse as melhores músicas. Ponto polêmico! Enfim, chegamos aqui, aluguei essa casa com plano, uma casa grande, com plano de trazer mais pessoas, um carro grande com plano de passear com mais pessoas, viajar bastante. Uma das coisas que a gente implantou na empresa foi trabalho remoto. É uma das coisas que eu costumo fazer nos lugares onde eu trabalho. Eu tenho experiência com isso e desenvolvi junto com meu amigo Daniel nos últimos 2 lugares pelos quais eu passei. E aí o outro plano que a gente criou lá para atrair desenvolvedores para trabalhar na empresa era a ideia de férias ilimitadas, vamos dizer assim. Vamos dizer que a gente não controla o número de férias. Aqui o sistema de férias na Alemanha, você pode tirar dias avulsos se você quiser, mas você é obrigado a cumprir pelo menos 30 dias de férias. São todas remuneradas, obviamente. O que a gente fez é controlar para ver se as pessoas estavam tirando esse mínimo legal e depois parava de contar. Então, se a pessoa quisesse tirar mais ou menos, pra gente pouco importava. O plano desse negócio era justamente propiciar para que a gente pudesse viajar mais, passear mais e conhecer mais os países.
Nesse período eu estava sozinho aqui, a minha família viria depois, porque tinha questão de escolar, as crianças tinham que terminar o ano escolar no Brasil, tinha questão de documentação, tinha questão de deixar a casa lá para alugar, algumas coisinhas, desembaraços burocráticos para fazer. A família ficou fazendo isso no Brasil, minha esposa principalmente. E o plano, depois que eles terminassem isso, era vir para cá. Mas aí chegou a pandemia. E a minha família não conseguia vir para cá. E quando ela finalmente conseguiu vir para cá, a gente ficou trancado em casa. E aí vou contar para vocês um problema. Se adaptar a um novo país é bastante complicado. Se adaptar a um país que você não conhece o idioma e não tem sequer inglês. Deixa o carro passar aqui, que esse carro é a diesel. Aqui tem bastante disso, muito carro a diesel, e aí os carros fazem barulho de trator, o motorzão diesel. Enfim, a esposa veio pra cá, a esposa não fala inglês, a esposa não fala alemão, basiquinho de alemão, números, coisas assim, que ela estava fazendo algumas aulinhas de introdução ao alemão, mas não conversar mesmo não rolava. Aí você trancado dentro de casa, sem poder interagir com outras pessoas, sem poder criar uma comunidade, sem conseguir se envolver nas atividades. Ela tinha planos de estudar gastronomia, estudar alemão primeiramente, óbvio, porque senão ela não conseguiria estudar gastronomia. Mas os planos todos furados, cara. E aí você pega, a minha esposa largou o emprego dela no Brasil para vir para cá. Ela trabalhou 30 anos num banco. Por 30 anos ela trabalhou e de repente ela virou dona de casa num país que não fala o idioma dela, fechada dentro de casa porque tinha uma pandemia rolando lá de fora, matando pessoas. A situação toda ficou meio insustentável, ficou muito difícil para ela e consequentemente para as crianças também. Imagina que a gente morava num condomínio fechado no Brasil, um condomínio de sobrados, de casas. E minha filha tinha as amizadezinhas dela, meu filho tinha os amigos dele. Se bem que os amigos dele eram mais, porque ele é gamer, né? Os amigos dele são mais online. É mais via Discord, mas ainda assim ele tinha algumas interações com amigos, ia para shopping, ia passear nos lugares e tal. E aqui nada disso podia acontecer, estava acontecendo. Por causa da pandemia, por causa das dificuldades de integração. Meu filho menos, porque meu filho fala inglês, então ele conseguia interagir com alguns jovens da idade dele, tá? Mas para minha esposa e para minha filha estava praticamente impossível. Pois bem, e aí começou o ano letivo aqui. O ano letivo aqui começa em agosto, mais ou menos. Agosto, setembro, nunca lembro. Mas começaram a ter aulas na escola. Apesar da pandemia, as aulas eram na escola. E as aulas que meus filhos tinham que ter eram de Deutsch Intensive Class, alemão intensivo, aulas de alemão intensivo, porque eles não conseguiriam acompanhar as aulas regulares sem saber alemão, porque as aulas regulares são feitas em alemão. Pois bem, o problema dessa Deutsch Intensive Class é que ela é literalmente uma turma. É uma turma. Ela é uma única turma, onde eles colocam adolescentes como o meu filho, crianças como a minha filha, refugiados de países cujo alfabeto não é o alfabeto ocidental. Então, na mesma turma, a professora tinha que ensinar o alfabeto ocidental para os alunos, tinha que ensinar a escrever para outros alunos e tinha que ensinar a equação de segundo grau para outros alunos. Qual que é a chance disso dar certo, disso funcionar? Mínima. E qual que é a chance disso funcionar se essa mesma professora fosse do tipo, digamos assim, não convencional e gritasse muito com os alunos e humilhasse os alunos que cometem erros e rasgassem as provas dos alunos que faziam coisas erradas e jogassem o papel das provas no chão, na frente, enquanto gritava. Imaginem isso. E eu comecei a notar que minha filha estava tendo ataque de pânico para ir para a escola. E a gente sempre prestou muita atenção com relação à escola dos dois. E aí a gente perguntou para o nosso filho mais velho o que estava acontecendo e eles contou essas histórias pra gente. E aí a gente ficou assustado. E aí eu entrei em contato com alguns amigos meus aqui alemães,
que tem filho na escola também, e perguntei como proceder nesses casos. Ele falou assim, ó, vai numa reunião dos pais, fala sobre isso. Eu fui e falei sobre isso, mas continuou. Aí eu perguntei pra ele, ele falou assim, cara, eu nunca tive esse problema comigo, mas a minha irmã teve, e meus pais tiveram que mudar de cidade para resolver. Porque você consegue tirar a Merkel do poder, mas você não consegue tirar um professor de uma escola aqui. Professores aqui são muito respeitados, pro bem e pro mal. O professor tem que ser respeitado mesmo, tem que ser valorizado. Os salários de professores aqui são excelentes, são acima da média nacional por muito. Eles são um dos profissionais mais bem pagos da Alemanha. Ele falou que, cara, é praticamente impossível, só mudando de cidade para mudar de escola. Porque na cidade onde a gente morava só tinha essa escola, com aulas de alemão intensivo. Aí a gente sentou num final de semana, a gente vendo a nossa filha tendo dor de barriga, de pânico, porque ela teria que ter aula na segunda-feira de manhã. A gente sentou, eu e minha esposa sentamos falando assim, ó, a gente tentou resolver, não conseguiu, a gente tem a opção de mudar de cidade ou voltar para o Brasil, que sempre foi uma opção, que a gente sempre manteve como segurança, né, como seguro. Deixa o carro passar. Que a gente sempre teve como seguro da nossa experiência aqui fora. A gente fez as contas de quanto custaria mudar para outra cidade, alugar outra casa, pagar as multas de aluguel, pagar o depósito de uma nova casa, que aqui não tem fiador, você faz o depósito de 3 meses de aluguel da casa. A cidade que a gente queria ir seria provavelmente Berlim ou Munique, são 2 cidades maiores, que tem uma infraestrutura de escola muito mais bem desenvolvida, e os aluguéis desses lugares são altos também, muito altos. Enfim, a gente pôs na ponta do lápis e descobriu que o valor, o custo, o prejuízo que a gente tomaria fazendo essa mudança seria o mesmo prejuízo que a gente tomaria se a gente voltasse para o Brasil. Tava pegando já a saudade da família, a falta de entrosamento com a comunidade local e tal, então vamos voltar para o Brasil? Vamos voltar para o Brasil. Então estamos nessa, estamos voltando para o Brasil. A família já está lá, os meus filhos já estão na escola, aulas virtuais, obviamente. Nós tivemos a opção de escolher entre aula presencial e aula virtual, a gente só optou por aula virtual, porque nós temos, a minha sogra mora na nossa casa lá e ela tem idade avançada, está nos grupos prioritários aí, nos grupos de risco, então a gente optou por manter todo mundo fechadinho em casa, para evitar colocar ela em risco, tá? E eu fiquei para cá, eu decidi ficar por aqui, eu fiquei por aqui para fazer a parte burocrática, né, despachar a mudança, tal. Então eu despachei a mudança já, a casa está completamente vazia. Esse final de semana o dono da casa disse que algumas pessoas vão visitar lá, enquanto outra família não alugar a casa, eu tenho que continuar pagando aluguel por 3 meses ainda. Então eu precisei achar um Airbnb que fosse mais em conta, mais barato. E o Airbnb que eu encontrei que fosse mais barato, nem olhei muito na internet. Aqui não tem Street View na Alemanha. Se vocês olharem o Street View, tem um buraco na Alemanha, porque eles não autorizam por questões de privacidade. Eles são um povo que zela muito pela privacidade deles, ao ponto de sequer usar cartão de crédito, porque eles não querem que a companhia de cartão de crédito saiba onde eles gastam o dinheiro deles. Isso é um papo para outro vídeo ainda, as alemães. E aí eu aluguei porque era barato. E olha o lugar que eu vim parar. E é isso aí. Eu trouxe o meu drone aqui hoje. Eu comprei um drone, ele chegou ontem para levar para o Brasil. Eu estou fazendo uma compra de uns eletrônicos que no Brasil é muito caro. Eu estou comprando aqui, aproveitando que eu ainda estou por aqui, para levar para o Brasil. E a gente vai dar uma passeada com o drone. Eu não sei pilotar o drone ainda. Eu experimentei ele 2 vezes ontem e já bati ele numa porta de vidro. Eu sou bem
pangaré para essas coisas, mas espero que vocês gostem do resultado final aí.